Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Frente a Frente e, como eu prometi, neste segundo momento, a nossa conversa é com o professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, o professor Fernando Pureza, ele que está conectado conosco aqui, falando para a gente conversar um pouco sobre esse momento, né, que o mundo todo acompanha ali a partir da faixa de Gaza, aquele conflito todo que já vai lamentavelmente registrando centenas de mortos e de pessoas sequestradas. Professor Fernando, muito boa noite, obrigado pela sua presença e participação aqui no Frente a Frente para os nossos telespectadores, para a gente entender assim, em linhas gerais, muita gente falando que esse é um dos piores momentos dessa conflituosa relação, né, entre palestinos e israelenses ali a partir da faixa de Gaza. Que leitura que você faz e qual é a visão que a gente realmente deve ter desse episódio específico que a gente está começando a ver a partir desse sábado? Bom, boa noite, agradecer o convite, né, para poder falar aqui um pouco com o pessoal. Esse evento que ocorreu, esse ataque que o Hamas empreendeu, ele não se explica, na verdade, só pelo grupo, na verdade. Precisa entender a faixa de Gaza mesmo, né? Localizar o pessoal, o que é a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza é um pequeno território que, na verdade, ele é próximo ao Egito e está dentro dos limites do que seria o Estado palestino. Mas tem uma questão muito importante. A Palestina não tem Estado, né? Em 1947, quando a ONU define a criação do Estado de Israel, há uma longa guerra entre árabes e israelenses que acaba levando à ocupação de muitos territórios que deveriam ser da Palestina por tropas israelenses. Consequentemente, os palestinos se consideram ainda hoje como um povo que tem seus territórios ocupados por Israel. E no caso específico de Gaza, nas últimas décadas, particularmente a partir de 2006, 2007, o Hamas, um grupo fundamentalista islâmico, foi eleito e ganhou o respaldo popular, né, eleitoral, dentro dessa região de Gaza. E é um grupo que, talvez hoje em dia, seja o único grupo que empreende ações militares contra o Estado de Israel. Né, o único grupo palestino que tem esse alcance. E a força do Hamas vem justamente desse não reconhecimento do Estado palestino internacionalmente. Então, a sua organização, as suas ações, elas se dão num contexto onde não só esse Estado não é reconhecido, mas o governo de Benjamin Netanyahu, né, o governo atual, é um governo que tem sido bastante leniente e às vezes até tem incentivado a tomada de terras palestinas por colonos israelenses. Então, o grau de ressentimento por parte da comunidade palestina por conta desses avanços israelenses mobiliza uma população que não é só a população militarizada, né, que o Hamas consegue efetivamente organizar, é a população palestina, né, e principalmente a população palestina em Gaza. Desde 2007, Gaza está sob sítio, né, sítio militar e também num bloqueio econômico muito duro do Estado de Israel, justamente para pressionar o Hamas politicamente para se desmilitarizar. Só que, consequentemente, isso acaba afetando uma série de civis. Né? Então, muito da força política que o Hamas consegue mobilizar hoje está ligada a essa população civil. E daí, claro, qual é o problema disso? Né? A retaliação de Israel contra o Hamas acaba sendo uma retaliação contra a população de Gaza. Né? Não distingue o civil do militar, no caso, um militar que era de um Estado organizado, de um grupo político. Então a gente vê, na verdade, agora que a retaliação aos ataques dos israelenses tem sido a partir de bombardeios, a partir de bloqueio econômico, a partir de bloqueio de água, de luz. Enfim, infelizmente a situação tende a uma escalada muito perigosa. Ô professor, mas pelo que você está falando aí, se alguém, e a gente já ouviu isso, assim, quando entra isso em discussão, há quem defenda a tese de que o Estado de Israel, enfim, se justifica a atitude dos palestinos, se justifica a atitude até do Hamas em função de uma atitude opressora do Estado de Israel. Na prática,
o que é que você nos diz em relação a isso? Assim, existem de fato itens que transformam o Estado de Israel tão cruel quanto a atitude desse grupo terrorista Hamas? Eu acho que depende muito da escala de onde a gente está observando. O Hamas é um Estado fundamentalista, é um grupo fundamentalista político. Ele defende, sim, a destruição do Estado de Israel, é importante que se diga isso. E ele é um grupo que, em alguma medida, hoje, ele é o único que articula uma resistência armada contra Israel. Isso posto, e daí eu acho que é importante a gente olhar para as coisas nesse sentido. O Likud, partido no qual Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, governa, enfim, tem envolvido uma série de escândalos recentes, é um partido que tem sido cada vez mais aberto no seu interesse de expandir os territórios israelenses sobre os territórios da Cisjordânia e da própria faixa de Gaza, que vem empreendendo nas últimas décadas um processo de alguns analistas internacionais chegam a chamar de limpeza étnica, que é muito forte. Então se usam termos como apartheid, limpeza étnica, para referenciar as políticas do Estado de Israel que são contestadas em fóruns internacionais. Então, assim, mais do que ver a coisa por uma ótica de herói e vilão, é importante que as pessoas entendam, na verdade, que os grupos políticos, tanto o Hamas, do lado palestino, quanto o Likud e demais partidos da coalizão de Benjamin Netanyahu, eles não estão interessados em conversas de paz e mesmo de formação do Estado Nacional Palestino nesse momento. E aí vem o perigo, na verdade, porque a escalada de violência ela é naturalmente desproporcional pelo próprio fato de que Israel possui um Estado e, consequentemente, possui um exército. E a Palestina não. O Hamas possui um grupo paramilitar, mas ele não tem autoridade de Estado, né? Mesmo sobre os palestinos, a faixa de Gaza está sob controle do Hamas, mas a Cisjordânia, por exemplo, ela está sob controle do Fatah, que é outro grupo político. Então, assim, o que há de território palestino é um território dividido, né? Separado pela própria presença israelense. E, claro, no caso de Gaza, a coisa mais dramática é justamente essa oposição direta entre um grupo político dominante de Israel, que é o Likud, e, consequentemente, o Hamas. Né? Dessa oposição aí a gente pode ver a raiz desse conflito. Há também uma tese de que o Estado de Israel, assim, naturalmente, diante de uma atitude dessa do Hamas, até queria que você depois comentasse, assim, o que é que distingue essa ação do Hamas das outras que a história já registrou, mas, assim, de que o Estado de Israel irá utilizar desse episódio para cair matando, para usar a expressão, ali na faixa de Gaza e talvez, enfim, cumprir um roteiro que ele tinha intenção de cumprir, mas não tinha justificativa para fazê-lo. Qual é a sua perspectiva em relação a isso, professor? É interessante essa questão, na verdade, né? Desde 2007, o Estado de Israel impõe esse bloqueio sobre Gaza. Para você ter uma ideia, a faixa de Gaza é um território muito pequeno mesmo, assim, acho que em proporção para a gente que é brasileiro, né? Então, ele é um território que ele possui acesso por portos, todos eles são bloqueados por Israel, mesmo ajuda humanitária, e ele tem 7 vias principais, 7 estradas que conectam ele com o território israelense e egípcio. Dessas 7, 6 são ocupadas por Israel, então ninguém entra em Gaza sem que Israel saiba, por exemplo, né? Então, assim, há toda uma dinâmica de controle, de fechamento, controle de postos, controle de portos, controle de postos artesianos, de fornecimento de energia elétrica, que agora a retaliação israelense de que vamos endurecer ainda mais esse bloqueio, é até um pouco... É difícil imaginar que esse bloqueio possa ser mais endurecido nesse sentido, porque a população de Gaza já tem índices sociais aterrorizantes, né? Israel é um país que tem um índice de desenvolvimento humano bastante alto, a Cisjordânia tem um índice mediano, razoável, mas em Gaza esse índice é muito baixo, por conta da ocasião de um bloqueio que dura mais de 13 anos, e que a tendência agora é que piore ainda mais. Então, sim, talvez esteja dentro dos planos do Likud ampliar, piorar a situação,
mas do ponto de vista político, é difícil a gente imaginar que isso pode piorar mais. E se piorar mais, e eu acho que aí é que a coisa fica um pouco mais drástica, parece que as ideias de limpeza étnica vão ganhando força. Então, eu pergunto, professor, se piora mais, assim, se isso avança do ponto de vista bélico, do ponto de vista beligerante, do ponto de vista de guerra, do ponto de vista da reação de Israel ser do tamanho da estrutura que o Estado tem, né, em relação à comparação do grupo Hamas. Antes de começar o programa, acho que eu tinha visto até uma informação de que havia ali talvez um outro sinal, um comunicado de que o Hamas aceitaria um cessar-fogo ali nessa relação. Ou seja, já temendo aquela história de assim, o tamanho de Israel contra essas forças, né? Dá para fazer terrorismo com o grupo, mas não daria para fazer esse conflito de exército com exército, porque Israel seria superior, é isso? Sim. Basicamente porque Israel possui um exército e o Hamas não. Né? O Hamas conseguiu um disparo de cerca de 3 mil foguetes, e boa parte deles foram destruídos pelo que eles chamam da cúpula de ferro, né? O Iron Dome israelense. É um sistema que desativa mísseis no ar. Então, quer dizer, esse é o grau de tecnologia bélica que Israel tem. E do outro lado você tem um grupo paramilitar, que não é um exército, é sempre bom lembrar. Né? Não são dois estados lutando. Até quando a gente usa o termo guerra, ele elude a gente, né? Ele acaba levando a gente para pensar uma ideia de que existem dois lados. E nesse caso, claro, existe o Estado de Israel no seu direito de defesa, mas do outro lado não existe um Estado palestino agressor. Existe um grupo. Né? Então a guerra que Israel empreende, a gente fica na dúvida se é contra o Hamas especificamente, se é contra a população civil de Gaza ou se é contra todos os palestinos. E, bom, a tendência é que a gente acabe levando cada vez mais a ideia de que o palestino é o alvo. Né? Então, assim, um dos movimentos interessantes já desse início é como as autoridades da Cisjordânia rapidamente já estão tentando negociar. Antes mesmo de elas virarem alvo, elas já estão tentando negociar algum acordo de paz com o Estado de Israel. Mas, sem dúvida, o foco hoje está na faixa de Gaza. E eu acredito que os ataques não vão ser fáceis cedo. Bom, se a gente fosse fazer aqui uma análise de entender quem financia quem, quais são os interesses econômicos por trás disso tudo, onde é que você encaixaria a Palestina, o grupo Hamas, onde é que você encaixaria o Estado de Israel dentro do cenário aí mais globalizado? Bom, o Estado de Israel talvez seja mais complexo nesse sentido, porque desde os anos 70, desde a Guerra do Yom Kippur, em 73, o Estado de Israel ele tem uma ligação muito forte com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, entra e sai governo nos Estados Unidos e a ligação de Israel sempre se manteve forte, estruturada, se convencionou chamar como o braço americano no Oriente Médio, né, o Estado de Israel. Tem uma série de parcerias militares, em convênios comerciais, tecnológicos, etc. Então, isso é muito evidente. E Israel, nos últimos tempos, conseguiu expandir, digamos, seu alcance diplomático na região. Então, ele tem acordos com a Arábia Saudita, ele tem acordos com o Qatar, ele tem acordos com a Turquia, que não é um país árabe, mas ainda assim é uma presença muito importante no Oriente Médio. Isso, em alguma medida, acaba dando força internacional para Israel, além das suas relações com a União Europeia e tudo mais. No caso do Hamas, o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico, então ele sempre teve relações muito próximas com o Irã, né, e com algumas alas do Hezbollah no Líbano. Né. Só que são relações muito mais efêmeras, porque é uma característica que às vezes as pessoas querem dizer. O Hamas é considerado um grupo terrorista internacionalmente. Então, todo o esquema de financiamento deles é muito mais difuso, não digo secreto, acho que secreto seria chover no molhado, mas ele é muito fragmentado, é difícil saber quais são de fato as redes que financiam um grupo que é considerado ilegal para praticamente todo o sistema financeiro internacional. Né? Então, assim, até uma coisa que saiu agora nas notícias, de, puxa, como é que eles conseguiram burlar os sistemas de espionagem de Israel? E daí parece que é uma mudança de celulares. Como é que eles conseguiram
celulares e tal, daí tem toda uma série de redes clandestinas que a gente não alcança, né? A gente não tem muito como alcançar. Mas é muito engraçado isso, porque à medida que o Hamas é considerado um grupo terrorista, enfim, pela ONU, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, eles não têm contas bancárias. Então, o tipo de guerra também que se empreende nesse sentido é muito curioso. Ali por volta de 2007, os Estados Unidos criam um sistema, uma legislação bancária, na qual se interrompe qualquer pagamento aos palestinos que tenham parentesco com gente dentro do Hamas ou ligada ao Hamas. Então, assim, isso cortou muitos subsídios na região de Gaza nos últimos tempos. Agora a União Europeia também cortou uma série de programas de assistência a Gaza em retaliação ao ataque do Hamas. Então a tendência é que, claro, isso também vai impactando economicamente a região, porque para poder atingir o Hamas, você atinge os civis. E acho que esse é um entendimento que o Estado de Israel criou nos últimos tempos e que outros organismos internacionais também têm. Por isso que Gaza é realmente um lugar muito desolador em termos de sociais, de desenvolvimento humano. Que semelhanças você consegue fazer e associar, assim, do ponto de vista de semelhanças do que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, professor? Assim, a gente consegue guardar ali um paralelo entre os dois momentos? E se você fosse se eu fosse lhe perguntar sobre uma previsão, assim, qual dos dois conflitos tem ali uma tendência de terminar primeiro, quer dizer, terminar logo? Na verdade, a relação com a Rússia e a Ucrânia já vai guardando ali o seu bom tempo, né? Sim. Eu teria um pouco de dificuldade da comparação, mas é que eu acho que é interessante certos discursos que a gente tem na imprensa, principalmente, né? Porque a luta dos ucranianos contra um invasor russo, da forma como é lida em jornais, enfim, noticiários, né? É uma luta que se entende, que considera justa, que ela é enaltecida por essa característica, né? Um opressor que é muito mais forte contra uma nação menor, por assim dizer, né? Que não tem o mesmo poder bélico, né? É uma desproporção de força. Mas a gente não tem essa mesma visão quando a gente lida com a questão Israel-Palestina. Os ataques de Israel, uma potência bélica, tecnológica, militar, sobre os territórios palestinos, eles não são vistos com as mesmas lentes. Então, eu diria que o problema talvez seja mais assim, da dificuldade de comparação, a dificuldade que se coloca é que a cobertura sobre um processo de invasão militar em Israel para a Palestina ou da Rússia para a Ucrânia, ela não é dada da mesma forma. Eu acho que isso é um sinal. Por que os palestinos são considerados menos heróicos nesse sentido do que os ucranianos, né? O presidente Zelensky virou uma celebridade, mas acho que nenhuma liderança política palestina, nem do Hamas, muito menos do Fatah, se alçou essa posição. Né? Mas eu acho que deveriam se alçar, deixo bem claro, mas eu acho importante ressaltar que a cobertura jornalística do conflito da Rússia e da Ucrânia já criou muito claro um antagonismo entre os russos que invadem e os ucranianos que resistem. Mas no caso de Israel e Palestina, essa dicotomia ela não se apresenta dessa forma. Ela se apresenta de outras e que, assim, eu acho mais pervasiva, às vezes, até para o entendimento do conflito. Ô, professor, mas dentro da Palestina, quer dizer, na faixa de Gaza, assim, no território palestino, qual é a adesão da população, do civil ali, que é até contrário aos movimentos do Estado de Israel, mas assim, qual é a adesão ao Hamas, do ponto de vista aos métodos violentos que que são injustificáveis do ponto de vista de você aplaudir ali o assassinato de civis, de mulheres, de idosos, sequestro de crianças e tudo. A população, 100% da população ali da faixa de Gaza, aprova o método Hamas de agir? Eu não saberia dizer ao certo quanto as pessoas aprovam. O Hamas ele tem um respaldo na região de Gaza, que ele não tem, por exemplo, na Cisjordânia, que é oriundo da eleição de 2006. E que ele inclusive se encastela nessa posição de representação política dos palestinos em Gaza por conta desse trunfo eleitoral.
que levou depois à expulsão de gente do Fatah dentro de Gaza, que levou a uma disputa interna entre esses grupos políticos que representam os palestinos. Então, assim, ele se otorga muito essa posição. Agora, dizer assim, mas toda a população apoia, eu acho que não. Acho que, inclusive, os métodos do Hamas, eles estão contestados porque eles geram justamente essa retaliação desproporcional de Israel. Mas cabe ressaltar também que nesse ataque específico do Hamas, uma das coisas que parece ter pego mais surpresa o Estado israelense é que em alguns atos não foram propriamente militantes da força militar do Hamas, foram civis, né? Então, isso por um lado é um problema, porque daí, claro, Israel vai reforçar a ideia, não, os civis são um perigo. Mas os civis se mobilizaram nessa estratégia, porque, como eu disse, o Hamas é um dos poucos grupos que ainda empreende a ideia de que é preciso descolonizar o território palestino da presença israelense. Só que é isso, os métodos violentos, o uso da força e tal, ele é contestado, né? Eu acho que ele é contestado, não teria como achar que ele tem 100% de adesão. Só que, sendo o único grupo que empreende um discurso mais duro, mais belicoso, mais virulento contra Israel, ele acaba cativando uma população que tem muito oprimida. Professor, enfim, com razão. E aí eu lhe pergunto exatamente assim, vamos lá, se a gente fosse estabelecer ali o tratado de paz entre os palestinos e israelenses, assim, o que um pede, o que o outro quer, qual é a sua visão? A visão que eu parto da visão de que é quase que impossível chegar a um consenso com base no que está hoje posto de cada um dos dois lados. Que leitura você faz, só para a gente clarear, assim, e aí eu já lhe pergunto naturalmente, assim, que leitura você faz do que está posto para se assegurar uma paz, que me parece extremamente difícil em função das exigências de cada lado, e a partir daí qual é a sua leitura sobre sua previsão sobre esse conflito iniciado no sábado, se ele tende a terminar logo com um cessar-fogo em função do poderio ou não, né? Assim, a gente vai ver aí mais notícias tristes aí para frente. Bom, eu diria que um acordo de paz hoje, nas condições que a gente tem, por mais utópico que possa parecer, a gente tem uma base de direito internacional, inclusive nesse sentido, que são os tratados de Oslo de 1992. Eles definiram a necessidade da criação de um Estado palestino e que vai definir, de fato, a ideia da própria autoridade nacional palestina, né? De ter a possibilidade dos palestinos terem um governo próprio. Então, isso é um grande salto. E, enfim, ele estabeleceria como marco jurídico, enfim, cartográfico, o mapa de Israel e Palestina a partir de 67. Que por si só já é algo meio complicado, mas, enfim, ele conseguiria estabelecer a paz a partir disso. Qual o problema? Esses acordos de Oslo, nem o Likud, né, o partido do Benjamin Netanyahu, e nem o Hamas, eles concordam com o que foi ratificado em 92. Na época, o Partido Trabalhista Israelense assina o acordo e assina junto do Yasser Arafat, que era líder da Fatah, o outro grupo político palestino. Então, assim, esses grupos hoje eles não têm mais a predominância política e, consequentemente, o acordo de paz que eles costuraram, ele está sendo colocado de lado, está sendo respeitado, né, principalmente, mas não exclusivamente, pelo Estado de Israel, no sentido de que Israel está avançando sobre os territórios que esse tratado de paz condicionava com territórios palestinos. Então, para hoje poder haver uma solução de paz, para poder haver uma conversa sobre a criação de um Estado palestino, ou seja, que antecipa a criação desse Estado, é preciso que os colonos israelenses que avançaram em territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, eles saiam de lá. Então, acho que essa é a primeira pré-condição. Isso parece realmente muito difícil. O governo atual israelense não tem interesse em fazer esse movimento. Então, a menos que haja um esforço da comunidade internacional para sensibilizar o governo israelense, a tendência nesse sentido, e aí já pegando o gancho da segunda pergunta, a tendência é de um estado de guerra permanente. E volto a insistir, né? É uma guerra permanente, mas contra um inimigo, no caso dos palestinos, que não possui um exército.
Então a guerra acaba sendo contra o povo palestino, né? Contra a população civil. O palestino não possui exército, mas de toda forma o grupo Hamas também não atende, ou seja, não age com respeito à lei da guerra, né? Assim, é diferente dessa relação. Agora, bom, pra gente fechar aqui, professor, vou lhe perguntar, assim, qual é o seu palpite, vamos lá, para esse roteiro desse conflito, desse momento? Aí lhe pergunto isso porque tem muita gente aí com pacotes de viagens montados agora para outubro, para novembro, para ir ali para Terra Santa, né? Dizendo, olha, mas vai acabar, isso sempre tem ali e tal, são ciclos de conflitos e de tensão maior. A tensão, quer dizer, a tensão é permanente, mas os conflitos ali, eles são cíclicos, né? Qual é o seu palpite em relação a isso para quem está pensando em viajar ali para a faixa de Gaza, mas que leitura você faz, que previsão você faz para a gente fechar aqui? Eu talvez não seja que as pessoas querem ouvir, mas assim, eu não recomendaria num futuro próximo, digamos que nos próximos meses, uma viagem dessas, porque o Estado de Israel vai estar sob alerta constante, isso já tem impactos no turismo, já tem impactos no comércio internacional, quer dizer, o Wall Street está avaliando também quanto tempo vai durar. Então, assim, um palpite que seria responsável da minha parte seria dizer assim para as pessoas que talvez seja melhor esperar os desdobramentos até o final do ano para a viagem. Mas mais que isso também, né, de tomar certos cuidados, porque é isso, é uma zona conflagrada. Por mais que Israel entenda que está sob controle, eu acho que esse evento em particular mostra que as coisas não estão sob controle assim. E até uma discussão do jornal tradicional israelense dizendo que, olha, talvez seja o caso de Israel começar a rever sua política com os palestinos, porque senão a gente vai entrar num estado de guerra constante. Isso pode, enfim, destruir certos aspectos basilares da economia israelense, como, por exemplo, o turismo. Então, assim, se eu puder dar um palpite para os telespectadores nesse sentido, é melhor aguardar um pouco mais. Tá certo. Professor Fernando Pureza, muito obrigado aí pela sua presença aqui, esclarecimentos e informações aqui para o nosso telespectador do Frente a Frente, viu? Valeu, muito obrigado. Tá, vamos lá. Tá aí, vamos fechando por aqui, 10 horas e 40 minutos. Queria agradecer toda a sua audiência aqui, toda segunda-feira, no Frente a Frente. Você, inclusive, faz um registro aí, me aborda nas ruas, parabenizando aí o Frente a Frente, dizendo que acompanha toda segunda-feira. Fazer o registro que na segunda-feira passada eu entrevistei o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, e o conteúdo da entrevista do prefeito Vitor Hugo acabou gerando ali 2 direitos de respostas. 2 pessoas que foram citadas pelo prefeito Vitor Hugo, que queriam ali reivindicar e fazer ali um contraponto à fala do prefeito. O Marcos Patrício, que já foi candidato a prefeito lá em Cabedelo, e o outro, o ex-deputado Ricardo Barbosa, atual superintendente do Porto de Cabedelo. A TV Arapuã disponibilizou ali o espaço para que eles pudessem encaminhar esse direito de resposta em vídeo, para que a gente pudesse exibir nesse frente a frente aqui de hoje, deixou ali o espaço aberto. Eles acabaram não enviando o material, mas só para ficar o registro de que o frente a frente está completamente aí aberto a dar falas e contrapontos para a gente registrar de acordo com aquilo que é tratado aqui nas entrevistas e nos debates, tá? Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.